Então, bom dia! A Cor do Dinheiro do dia 7 de setembro do ano da graça de 2022. 7 de setembro é o dia em que o Brasil, com o seu famoso grito do Ipiranga, declarou a independência face a Portugal. Foi a primeira de uma série de descolonizações que a metrópole ou o Império fez. Bom, eu aprendi a cantar o hino brasileiro quando muito jovem, por causa das comemorações do Dia de Portugal e de Camões, das comunidades portuguesas, nós fazíamos, e então uma vez fizemos uma cena com os Lusíadas e a propósito disso aprendi a cantar o hino brasileiro. Só podemos dar os parabéns aos brasileiros, aos nossos irmãos brasileiros, por este dia e lamentar que ao fim de 200 anos ainda não tenho sabido escolher dirigentes políticos, ok? Como eu já disse aqui várias vezes, escolher dois energúmenos para candidatos às presidenciais com possibilidade de ganhar é uma tragédia brasileira. Mas também, olha, nós pelos vistos também não sabemos escolher, como vamos ver hoje. Bom, já percebeu que está com o programa do dia 7 de setembro do ano da graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs também estou aqui para lhe analisar a política nacional e internacional que diz respeito a Portugal, que impacta Portugal. Há uma coisa que eu gostava de dizer hoje, antes de começar o programa. E depois de lembrar também que o Think Tank de ontem está disponível. Vá lá ver. O Joaquim e o Jorge explicaram muito bem os desafios que a gente tem pela frente, nomeadamente este que originou o plano do Governo. Vá lá ver, vale a pena. O Think Tank, aliás, tornou-se matéria obrigatória aqui no canal A Cor do Dinheiro e isto são os próprios espectadores que dizem. Em segundo lugar, fazer o disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, na saída está lá uma coisa chamada cupom promocional. Escreve Camilo e tem logo um desconto de 10%. Bom, mas aí eu vou explicar-lhe. O ofício de comentariado é uma coisa séria, não é? Porque nós fazemos um trabalho difícil, que é separar o nosso coração da nossa cabeça. Podemos ter as preferências que quisermos por políticos, por políticas, por ideologias, mas temos de saber separar isso e saber olhar sobretudo para factos. Mas há momentos em que se torna muito difícil, depois, nós quando estamos a analisar os factos, não utilizarmos adjetivos. E eu confesso que, ao fim de 30 e tal anos de jornalismo, nunca me recordo de ter estado perante um momento em que nós tenhamos que usar tantos adjetivos para qualificar a qualidade da governação. E se há adjetivo que resume 6 anos de governação, é mentiras. Havia um filme chamado Sex, Tapes and Sex, Lies and Videotapes. Lembra-se disso? Aqui não é um problema de sexo, é um problema de lies, permanent lies, ok? Isto é venda da banha da cobra. Eu nunca conheci um primeiro-ministro em 50 anos de democracia, quase, em que tenha havido alguém tão grande vendedor de banha da cobra como António Costa. E nós vamos ver isso no programa de hoje, já tínhamos cheirado isso no programa de ontem e já tínhamos aduzido inúmeros factos ao longo dos últimos 6 anos para mostrar isto. Bom, então vamos lá ao programa de hoje e vamos começar pelo período antes da ordem do dia. Deixe-me só ir aqui, exatamente, período antes da ordem do dia e vamos começar por uma declaração de Fernando Medina. Eu não sei se você reparou, mas eu não lhe falei nisto ontem, mas a apresentação do primeiro-ministro deste paquete foi a coisa mais desastrada que António Costa já fez. Perdeu o brilho que o caracterizava em momentos anteriores. Soava por todos os lados. É um conselho à malta que fez aquela brincadeira, o SIC quando fez aquilo, ponham lá uns aparelhos portáteis de ar-condicionado, desta vez o primeiro-ministro não conseguiu mostrar, evitar mostrar o seu desconforto, inclusive físico. E António Costa percebeu-se na sua apresentação, eu depois fui rever isto ontem, tintim por tintim, percebeu-se na sua apresentação que estava desconfortável com aquilo. E não era desconfortável porque não é porque não saiba mentir, porque ele mentiu com todos os dentes que tem na boca. É porque desta vez percebeu que quem estava do outro lado ia perceber que o tipo estava a mentir. Percebe? E, portanto, eu acho que o Governo, este episódio de António Costa e ontem o de Fernando Medina, que revelou o mesmo desconforto, a mesma body language,
Isto indicia um futuro muito feio para o governo. Ou eu estou muito enganado. Bom, ontem, Fernando Medina, no meio deste body language desconfortável que falei agora, saiu-se com uma que a mim não é surpresa nenhuma, já lhe tinha dito aqui uma série de vezes, já tinha dito na CMTV, também dito na CMTV, que é, a dívida pública, nada disto altera as metas que nós temos para a dívida pública. A saber, vamos chegar ao final deste ano com a dívida pública abaixo de 120% do produto interno bruto. What the... Pá, desculpe lá. Com tanto windfall, receitas, com o comportamento da economia nos últimos 7 anos, não termos a dívida pública nos 100% do produto interno bruto é que é uma vergonha. Mas, repara, a economia está a crescer muito este ano ainda. A receita fiscal disparou. Como eu lhe expliquei aqui ontem, neste momento, estão já ali na caixa do Estado, que se chama Tesouro, mais 4 mil milhões do que tinha sido escrito no Orçamento de Estado. Percebeu? Não é comparar com o ano passado, é acima do que estava previsto. Bom, era só o que faltava. Se tudo isto não desse para pôr a dívida pública abaixo de 120% do produto interno bruto. Isto era o fracasso total do governo. Mas agora vamos perceber a seguir como e porquê. Bom, segundo ponto. Ainda a eleição da senhora Liz Truss para Primeiro-Ministro do Reino Unido. A senhora tem um desafio brutal pela frente. As famílias inglesas enfrentam um desafio que é aumento da sua fatura energética em 80%, entre 60% e 80%. Como é que a senhora vai fazer isto? Ela diz que vai congelar os preços. Ai, Nossa Senhora. Ainda chamam esta rapariga a senhora Thatcher. Eu sei que a senhora Thatcher nunca se confrontou com isto. Pois, o problema não é esse. O problema é que a senhora vai se meter numa camisa de 11 varas. É preciso apoios, é congelar preços. Ui, desculpa lá. A malta não percebe. Vão ver o think tank de ontem, quando o Jorge Marrão explicou porque é que congelar preços dá cabo da economia. É o contrário do que acontece. Mais vale os apoios. Segunda questão, segundo desafio que ela enfrenta, que é, ela tem o partido todo esfrangalhado. Os partidários do Sr. Rishi Sunak. Os hardline Brexiteers, que não gostam do que eles estão a fazer, nem gostavam do que Boris Johnson estava a fazer. Os apoiantes indefetíveis, que juram por tudo pelo Sr. Johnson, percebe? E depois os malucos do Partido Conservador. Não estou muito bem a ver como é que a senhora vai resolver aquilo. Bom, um susto que está no horizonte. Está a ver, você começa a olhar, não sei se alguma vez fez vela. Uma das coisas que a gente aprende quando faz vela é, olha para a frente, vê a superfície do mar, para perceberes o vento, olha para, para as cartas, não é? E para os boletins meteorológicos, olha para a frente e tenta perceber o que vem aí. E o que vem aí, no futuro energético da Europa, é uma nuvem escuríssima, daquelas dos trópicos, onde eu cresci, que é assim, ao final da tarde você olha e diz assim, vem aí uma borrasca, e de repente você vê, abre-se o céu e é só água, durante 10 minutos. Depois vai embora e aparece um sol radioso. Isto são os trópicos. E é a minha infância, é a minha adolescência. É aquilo que você tem neste momento pela frente. Eu vou-lhe explicar. Quando uma empresa de energia faz um contrato com fornecedoras, é preciso apresentar à upfront, ou seja, à partida, garantias. Ora, com os preços como estão, quem está a vender anda a pedir garantias cada vez mais elevadas. As empresas não têm dinheiro em caixa, não têm tesouraria, ou se quiser, em linguagem corrente, não têm liquidez para estar a fazer isto. E agora vem a pergunta. Quem é que vai fazer isto? O Estado. Naturalmente. É para isto que o Estado serve. Na Suécia e na Finlândia, os dois governos já deram garantias de 10 mil milhões de euros e de 23 mil milhões de euros para algumas destas empresas. Agora vem o resto da Europa, nomeadamente países como a Alemanha, como a França, como a Holanda, como a Espanha, países grandes, que é para não falar dos outros, e aqui está montado um problema gravíssimo. A Comissão Europeia já percebeu isto, a senhora não é estúpida, e agora está a pensar como é que vamos financiar esta brincadeira. Lá vem outra vez a conversa do windfall tax. Isto não vai servir para nada.
os governos da União Europeia vão ter que se juntar. Sabe qual é o valor das garantias que estão em cima da mesa? 1,3 bi. Percebe? 1,3 bi. Está a ver o problema que está montado? Bom, seguramente vamos voltar a isto nas próximas semanas. É o grande desafio europeu neste momento. E repare uma coisa, quem se juntou para fazer uma emissão de 750, ainda não são 750 milhões, ou melhor, pediu-se, aponta-se para 750 milhões de Eurobonds, vai ter que pensar seriamente neste problema. O último ponto, a Alemanha parece que tem gás suficiente neste momento armazenado até à primavera. Aleluia, praise the Lord. Portugal tem 100%, ou à volta disso. Okay? É um gráfico interessante, se calhar ponho aqui, sobre as reservas energéticas neste momento na Europa. Portugal está no topo. Portugal está no topo mesmo. Isto não nos dá garantias de muita coisa, por causa dos preços, certo? E mesmo o risco de interrupção de fornecimento. Porque repara uma coisa, eu acho uma piada, às vezes a malta diz as empresas estão a subir os preços, mas têm contratos há 20 anos. Ainda não perceberam uma coisa. Quem está a fornecer está a dizer assim, desculpem, eu não posso manter o contrato de 20 anos com esta alteração das circunstâncias. Na linguagem de negócios, há uma expressão latina para isto, em latim, que se chama rebus sic stantibus, que é as coisas como estão. Ora bem, as coisas deixaram de estar, já não são iguais. E, portanto, quem fornece está neste momento com aquela coisa do eu vou invocar a cláusula do rebus sic stantibus. É o desafio que a gente tem pela frente. E, portanto, isto vai ser um problema. Ok? Bom, havemos de voltar a isto. Mas porquê é que eu faço isto quando digo ainda bem que a Alemanha tem gás até a primavera? Por uma razão muito simples. Se a Alemanha for ao fundo, vamos todos, percebe? Isto é o que aquela maluqueira que existe em Portugal e outros sítios, analistas de um pacotilha, não percebem. E também analistas e comentadores não percebem. Quer dizer, se a Alemanha for ao fundo, vamos todos. Portanto, é bom que a malta tenha, pelo menos ali, o farol, o navio El Capitán, não é? Pelo menos que esteja a flutuar. Porque senão a gente vai ao fundo como submarino. Como um U-bote, como se diz em alemão. Bom, agora vamos deixar tudo isto. E vamos para a venda da banha da cobra. Este programa de hoje podia ser sumarizado em venda da banha da cobra. Mas antes disso vou-lhe mostrar já agora, porque eu cá estava a falar da senhora Liz Truss e depois as pessoas dizem que eu me esqueço de referir, mas eu vou mostrar-lhe aqui a manchete do Financial Times de hoje, que é para você perceber o desafio. Liz Truss, assumiu o office, ou seja, o cargo de Primeiro-Ministro, com um voto de que vai tirar a Inglaterra da tempestade energética que está no horizonte. I wish you good luck, baby. Falaremos mais tarde, quando a gente começar a ver o que é que ela vai fazer. Então é assim. Vamos lá à venda da banha da cobra. Daqui a pouco já lhe mostro umas manchetes. Então vamos lá. Contratos de arrendamento, soubemos ontem, eu não lhe disse ontem, eu não lhe disse de manhã, que aquela reunião dos 3 ou 4 ministros ia ser a confirmação de coisas que o governo quis esconder. Bom, então, disse-lhe aqui ontem de manhã, e também tinha dito na CMTV. Bom, primeiro ponto, contratos de arrendamento para 2022, aliás, já feitos em 2022, não são abrangidos pela borla fiscal. What the... Então, o que é que leva o governo a colocar de fora 2022? Porquê? Segundo ponto, a propósito disto. Não, já vamos depois escalpelizar cada uma destas coisas. As pensões vão mesmo levar uma ratada, desculpe uma expressão, de caserna, nos próximos anos. Antecipou-se, vamos dar uma pensão. Não vai dar nada. Está a antecipar o que se ia dar em 2023, com a soma que dá menos do que seria entregue. Percebe? E depois, os reformados. Eu ontem ouvi aquela senhora, Maria do Rosário Gama, acho que se chama, da APRE digo eu. Tal é às vezes a pobreza mental daquela gente. Ontem eu vi aquela senhora num programa de televisão a dizer que não, de facto, nós não ficamos, acho que isto aqui é um problema e tal, mas nós, fica abaixo.
Não, desculpem, a senhora deve ser socialista, só pode ser. Se representa os reformados, tinha que ter insultado o governo, entre aspas, obviamente, não é? Tinha que ter chamado todos os nomes ao governo. Porque o que ela tem pela frente, daqui para a frente, é uma alteração da lei das pensões, percebe? E, portanto, quem está a representar aquele papel tem que tê-los no sítio para chamar nomes a quem lhe está a roubar pensões, que é o que isto quer dizer. Bom, já lá vamos. Bom, a fatura da luz baixa muito, mas, atenção, ouça como eu vou dizer, muito menos do que se estava à espera, depois do governo ter feito aquela promessa de baixar dos 13 para os 6. Eu ontem disse-lhe aqui que aquilo de só afetar 100 kWh significava uma michuruquice, certo? Fui insultado por algumas pessoas, mas elas até tiveram a habilidade de me escrever por mail em vez de estar a dizer as coisas no Facebook e no YouTube. Eu fui fazer contas, ontem fui indagar juntas elétricas. Quanto é que representa esta brincadeira? Sabe qual é o consumo médio das famílias portuguesas? Repare, é consumo médio. Eu não estou a falar daqueles gajos que gastam muito. 250. Portanto, esta gentinha faz baixa do IVA 13 para 6 e 100 kW. Pá, vão dar banho ao cão. Tenham-nos no sítio para dizer às pessoas, desculpem, não temos dinheiro para fazer benesses fantásticas ou para dar benesses fantásticas. Não temos dinheiro. É claro que não conseguem dizer isto. Como andaram 6 anos a dizer que já não havia austeridade, agora é uma chatice, como dizia o Joaquim Aguiar ontem, que andou a dizer aquilo tudo, agora tem dificuldade em dar um mortal encarpado de costas e cair de pé na água, parte a espinha. Percebe? Bom, mas não acabou. A subida do IVA, ipsis verbis, vai ver o programa da CMTV de sexta-feira e de segunda-feira. Afirmei isto. A subida do IVA, só a subida do IVA dá para compensar toda esta brincadeira. Aliás, está hoje, felizmente, na manchete do Público, eu já lhe vou mostrar. Bem, agora vamos à história dos congelamentos de rendas. Então, espera aí. Primeiro, 2022 está excluído das benesses. Depois, a gente descobre ontem, pela boca daquele quadrumvirato que estava ali, a dar a cara por coisas inacreditáveis, descobre que, afinal, os rendimentos que vão ser objeto de bode fiscal são 9% do valor das rendas. Está a ver? 9%! Pá, isto vale o quê? Ah, se for de empresa, então são 12%. Isto vale o quê? Epá, está a ver porque é que eu defendendo aqui, já estou a defender desde a semana passada, aqui na CMTV, a defender que o Governo devia ter baixado a taxa liberatória de 28% para 15%. Era a coisa mais honesta para fazer. Agora vêm com esta, vamos dar os bónus fiscais. E eu ontem disse aqui, atenção, que vai sair dali. Olha, saiu uma montanha que pariu um ratinho. 9%. Bom, mais valia baixar era o imposto, certo? É mais honesto, é mais transparente, é mais claro para o mercado. Vamos fazer uma conta. Eu vou pedir à malta da Twinkle, com quem vou fazer um programa amanhã, um pé de meia, sobre a história do BCE, sobre o juros, atenção ao BCE amanhã, eu vou pedir para fazerem as contas para subida de taxas de juros de um contrato para compra de casa que a pessoa depois pôs no mercado de arrendamento. E ainda vamos falar sobre isto. Vou guardar isto para amanhã, ok? Mas faça esta conta. Você endividou-se para comprar um apartamento ou uma casa para arrendar e de repente vê a sua fatura de subir 300 euros, pagar ao banco, e você diz, olha, eu não posso subir deste lado, ao inquilino. What the... Percebe? O que é que você diz? Epá, você faz aquele gesto do Bordal Pinheiro, ali das Caldas, e diz assim, eu vou-me marimbar para o mercado da habitação em Portugal, para o mercado de arrendamento. E depois você vai se queixar daqui a 3 ou 4 anos, quando os seus filhos chegarem ao mercado de trabalho, casarem-se, precisarem numa casa, olha, não há casa, vai ver para cascos de rolha, porque não consegue pagar casas em Lisboa e o diabo 4. Percebe o que é que esta gentalha está a fazer? Não tem outro nome, isto não são políticos, são gentalha. Está a perceber? E depois dizem que vão dar benefícios fiscais. 9% do rendimento das rendas é que é objeto de benefício fiscal. Vão dar uma volta ao bilhete grande. Bem, agora vamos às pensões. Ontem nem Fernando Medina, nem a senhora Ana Mendes Godinho, que está feita uma freteira monumental ao Dr. António Costa, que é uma pena, que ela até não é tontinha, mas é uma pena.
Ai, não sei quantos das pensões, não vamos cortar. E daquele Porfírio Silva ontem na CNN de Portugal, eu não sei se ele vê os programas em que participa depois ao espelho. Convinha que ele visse depois, porque eu acho que ele vai chorar de vergonha. Bom, se tiver vergonha na cara. Bom, esta gente fez uma coisa gravíssima. Alterou a lei das pensões. E não disse nada ao país. E anda a contar histórias ao país. Ai, não sei quantos, não é verdade. E não, ontem foram confrontados. E pá, há uma coisa que desta vez eu tenho que bater palmas. Os jornais abriram os olhos. Finalmente. Os jornalistas, inclusive alguns freteiros, que andam a comentar nas televisões, abriram os olhos desta vez. E atiraram-se ao governo. Aliás, o resultado disso é uns manchetes dos jornais hoje e ontem. Mas vamos às pensões. O Fernando Medina e aquela senhora ontem ficaram à rasca, perdoa-me a expressão. Porque quando foram confrontados, isto vai mudar a partir de 2023. Vocês mudaram o regime das pensões. Não conseguem descalçar a bota. Agora vou-lhe mostrar as manchetes que mostram que finalmente os jornais acordaram. O jornalismo acordou, finalmente. Olha, então vamos lá começar pelo Jornal de Notícias. Aqui está. Pensionistas perdem 254 euros em 2024. Ok? Mas não para por aqui. Vamos lá. Diário de Notícias. Deixa-me lá virar isto ao contrário para a malta ver como deve ser. Reformados terão um corte de 252 euros nas pensões daqui a 2 anos. Ok? Bom, o corte ainda é maior, conforme as pensões sobem por ali acima. Mas também lhe posso mostrar aqui o público, olha, confirma aquela história que lhe dizia há bocadinho, aliás, que já tinha falado na CMTV, mas o público faz muito bem dizer isto. Subida da receita do IVA dá para pagar medidas de governo contra a inflação. Pois dão. Mas agora vou-lhe mostrar a manchete do Jornal de Negócios também, que é para não ficarmos atrás. Faço já o disclosure aqui, o Jornal de Negócios é o meu jornal e, portanto, estou a falar em causa própria, ok? Bom, e o Jornal de Negócios, desculpe lá, deixe-me só virar aqui a página para você ver. O Jornal de Negócios traz, além de trazer a história mais completa, é gravíssimo. Contratos de renda 2022 ficam fora dos apoios fiscais. Remember? Já tínhamos falado disto. Agora vamos lá ver, do ponto de vista de impacto, pegar aqui no Jornal de Negócios, que é para você perceber a dimensão do problema. Ok? Então, ouça isto. Está nas chamadas de capa. Renda acessível também não terá benefício. Ou seja, não são só as rendas de 2022. Não sei porque é que as rendas acessíveis vão ficar de fora. É porque está a ter um desconto. E então? Então, se os outros também têm, estes também deviam ter. Bom, agora ouça esta. Na eletricidade, uma fatura de 100 euros, com a borlinha do governo, sabe quanto é que dá de poupança? 1 euro. 1 euro. O governo deixa a atualização das pensões em suspenso, que foi aquilo que o Fernando Medina fez ontem e a senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Bom, tudo somado, você olha para isto e diz o quê? Bem, é assim, para mim não há mais pequena dúvida. A gente está a falar aqui de vendedores da banha da cobra, de mentirosos, que foi aquilo que o governo fez. Bem, agora a pergunta que se impõe é esta. Porquê é que Fernando Medina, o senhor Primeiro-Ministro e a Ministra do Trabalho não assumem já que mudaram a lei das pensões e definem já um novo regime? É que isto devia ser discutido no Parlamento, está a ver? Esta matéria devia estar a ser discutida no Parlamento. Esta matéria devia ter sido acordada com o PSD, que é a matéria de regime. E porquê é que não o fazem? Olha, eu vou-lhe dizer porquê. Sabe qual é o problema? Eles já perceberam que o sistema de pensões continua tão desequilibrado quando a Troika cá chegou. O único problema é que agora é que está em crescimento económico e, portanto, as receitas vão dando para cobrir isto. Ou seja, é um problema de tesouraria que está resolvido. O problema de longo prazo não está. É como você ter um problema da empresa e dizer assim, olha, eu tinha aqui dinheiro em caixa, dá para a próxima semana. Agora, daqui a um ano eu não sei. Percebe o problema? É este o problema que o governo tem pela frente. E é por isso que não tem coragem de mexer no sistema de pensões já. Sabe porquê? Porque lhe vai dar, ainda mais em cima desta crise toda, vai-lhe dar um problema social gravíssimo. E não assumem que andaram a fazer borradas durante 5 anos ou 6 anos, andar a fazer autorizações extraordinárias de pensões sem ter financiamento para o sistema de pensões. E, portanto, Fernandina atira para 2024 a história de vamos ver como é que vamos resolver isto. Nossa Senhora, isto não é um governo. Isto parece um bando de malfeitores, percebe? Estão a dar cabo das pensões, estão a dar cabo das perspectivas das pessoas. Lembra-se da conversa durante a Troika? A Troika cortou um contrato social. O que é que fizeram desta vez? Isto é a quebra de um contrato social. Percebe?
Mudaram a lei, a fórmula de cálculo, estão a tramar as pessoas a partir de 2023, mudaram o contrato social. Os próprios socialistas que diziam que não fariam isto, já tinham feito, porque foram eles que fizeram, assinaram o acordo com a Troika, está a ver? Estão a repetir a brincadeira. Como dizia uma pessoa hoje de manhã, olha, sabe qual é o problema? Começa a parecer-se com 2011, que é de vão-se embora e vão deixar a porcaria toda para os outros limparem, que vêm a seguir. Percebe? É o que isto começa a parecer. Bom, só mais uma, para terminar a conversa de hoje, não sei quanto tempo já violámos completamente o tempo de hoje, 26 minutos. Ontem, Pedro Nuno Santos, é tão previsível o Pedro Nuno Santos, para o mal, veio dizer que o Governo estava a estudar soluções para as pessoas que se endividaram para comprar a casa e agora estão penduradas. Desculpa. Espera aí. A gente fartou-se de avisar as pessoas para não cometerem erros. Para quando fizessem o cálculo da prestação para a compra de casa, pensassem se as taxas subissem 2%. Ou 2 pontos percentuais. Estas pessoas não pensaram. E agora, que vão ficar à rasca, quem é que vai pagar o seu bailout, o seu salvamento? O contribuinte? Epá, desculpem. Qual é o incentivo para as famílias para dizerem assim, da próxima vez estou-me a marimbar, vou-me endividar na mesma, porque eu sei que se houver um problema grave, estes gajos vão estar aqui em baixo com o dinheiro dos meus contribuintes, se tiveram um juízo, para me pôr as mãos em baixo do rabito e salvar-me o problema. Pá, desculpem lá, isto não é governação. Isto não é governação. Isto é venda da banha da cobra. Estouraram dinheiro, que era uma pequena folga orçamental que a Troika deixou em 2015, andaram a fazer disparates durante 6 anos e agora estão à rasca porque bateram com o focinho na parede. E já têm a cara cheia de sangue e andam-se para aí a limpar, para aparecer aí a dizer que não passou nada ou tanas. A gente tem pela frente um inverno complicado e esta gente não tem dinheiro na tesouraria para resolver o problema. Está a perceber? E ao mesmo tempo estão fazendo um saque fiscal, como explicou ontem o Jorge Marrão. Mas vá ver. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a 7.100 pessoas que estavam em direto ainda há bocadinho. Quero pedir a estas e outras pessoas aquilo que peço sempre: colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Quer dizer, como diz o Francisco Freires, até podem ouvir, mas não é original. Obrigado, com licença. Até amanhã às 8. Tenham um grande dia.